Bom dia, mais um sábado que nós estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o sábado. Sobre o sábado. Nunca falei com vocês, né? Mas quem já me conhece aí pessoalmente sabe que eu sou adventista do sétimo dia. Não vou falar de igreja, não vou falar da igreja adventista. Eu vou falar sobre o sábado, tá? Sábado é um mandamento de Deus que é guardado por várias denominações, não só a igreja adventista. Mas eu quero falar o que a Bíblia diz sobre o sábado, tá? Algumas pessoas sempre fazem a seguinte pergunta: onde está o mandamento do sábado no Novo Testamento? Eu vou mostrar um texto para vocês e depois nós vamos discorrer sobre a questão da guarda do sábado versus a guarda do domingo. Porque geralmente quem não guarda o sábado, guarda o domingo e não sabe nem por que guarda o domingo. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o sábado e nós vamos ver quais são as obrigações bíblicas, quais são os mandamentos bíblicos a respeito do sábado e se houve algum tipo de alteração do sábado para o domingo, tá? É um assunto muito extenso, então eu vou fazer aqui apenas um resumo e nas próximas mensagens eu vou falar mais sobre este assunto, tá bom? Para começar, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 23. É o penúltimo capítulo do livro de Lucas. E aqui eu vou ler todo o contexto para que a gente não possa falar nada descontextualizado, fora do contexto, como muita gente faz. Tem muita gente que pega um texto bíblico ali e faz todo o aparato sobre aquele texto bíblico, sendo que o texto bíblico seguinte derruba toda a tese que foi aplicada sobre o versículo anterior. E nós vamos evitar esse tipo de coisa, tá? Lucas, no capítulo 23, nós vamos aqui, a partir do verso 50 até o 56, onde está falando do sepultamento de Jesus. Jesus tinha já sido sacrificado na cruz, foi crucificado. E aqui nós chegamos à parte onde eles tiram ele da cruz e o colocam no túmulo, tá? Vamos ler. Lucas 23, a partir do verso 50. Ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, um homem bom e justo, que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então tirou o corpo do madeiro, envolveu no lençol e colocou num sepulcro cavado numa rocha onde ninguém havia ainda sido sepultado. Esse sepulcro era do próprio José de Arimateia, né? O sepulcro que ele usaria e que provavelmente ele usou depois que ele morreu, né? Verso 54. Era o dia da preparação e ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram José e viram o sepulcro, como o corpo fora colocado ali. E então voltaram e prepararam especiarias e perfumes, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Olha só. Aqui nós vemos claramente que as mulheres descansaram no sábado porque era um mandamento. E eu quero que vocês observem quando aconteceu isso. É bom a gente ver ali todo o contexto da coisa, tá? Muitos pregam hoje que Jesus, com a sua morte na cruz, aboliu a lei. E aqui nós vemos aqui um evento que ocorreu depois da cruz, porque Jesus já tinha morrido na cruz, né? Alguns ensinadores ensinam que quando Jesus esteve aqui na terra, ele ensinou que quando ele morresse na cruz do Calvário, acabou a lei. Não precisava mais guardar a lei, inclusive o sábado, incluindo o sábado. Mas aqui nós vemos as mulheres que seguiam Jesus de perto, eram mulheres que seguiam o tempo todo Jesus, então, ou seja, não tinha pessoas mais doutrinadas do que essas mulheres. Já que Jesus ensinou tal coisa, então elas seriam as primeiras a obedecer. E aqui nós vemos as mulheres descansando no sábado, conforme o mandamento. Então nós estamos vendo aqui que não houve o quê? Alteração. Então, o que ensinam atualmente, que Jesus aboliu isso, aquilo e outro, não é bíblico. Porque se Jesus tivesse ensinado que a abolição do dia de sábado, as mulheres não estavam guardando. Certo? Elas teriam tratado o sábado como um dia normal. Afinal, o nosso mestre, Jesus, ensinou que já era. E aqui não é isso que acontece. Tá? Quando começou a guarda do sábado? Quando começou? Lá em Gênesis capítulo 2, eu não vou ler todos os textos, tá? Em Gênesis capítulo 2,
quando Deus faz a criação, quando ele cria todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 2, no versos de 1 a 3, está dizendo o seguinte: ó, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sexto a obra que fizera, descansou nesse dia. Aliás, havendo acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Então, o primeiro ser que descansou o sábado foi o próprio Deus. Tá? A palavra sábado, a tradução literal da palavra sábado, significa descanso. Então, para Deus era assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. Então, ou seja, sábado, a palavra sábado significa descanso. Deus descansou no sétimo dia. Tá? O interessante é que a semana como nós a conhecemos, não houve alteração ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Não houve. Só houve um lugar que tentaram alterar a semana e tentaram transformar a semana de 7 dias em 10 dias. E foi na França durante a Revolução Francesa. É uma coisa que aconteceu lá, me parece, durante 3 anos e meio apenas. E depois caiu e voltou como era antes. 7 dias na semana, sendo, né, o primeiro dia da semana considerado, chamado atualmente como domingo. Aí tem segunda, você vê pelo número: segunda-feira, terceira-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Ou sétimo, né? O sétimo dia. Então, os próprios nomes já mostram isso daí. Então, ou seja, 7 dias, sendo que o sétimo era o dia de descanso. Tá certo? O único lugar que houve uma alteração, que durou 3 anos e meio, foi na França, durante a Revolução Francesa. Coisa aí de 1789 a 1792. Se eu não estiver enganado, são essas datas aí. Depois eu volto aqui, vou falar com vocês as datas exatas, ou põe no comentário aqui embaixo, aqui, né? Quando foi feita essa alteração clara. Tá? 3 anos e meio apenas, e depois foi derrubado. Napoleão tomou o poder e voltou a ser como era antes, a semana de 7 dias. Muito bem. Então nós vemos aqui que Deus trabalhou 6 dias, descansou no sétimo. A pergunta é a seguinte: Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. Talvez a tradução mais correta seria: Deus tomou um alento. Se Deus descansasse claramente, todos nós estaremos mortos, porque nós só vivemos porque Ele não para. Ele não para. E é por isso que a gente sobrevive. É por isso que a gente vive. Então, por que Deus ali descansou, entre aspas? Para dar exemplo. Deus não se cansa, mas nós nos cansamos. Nós nos cansamos. Então, Deus quis dar exemplo. Nós temos um exemplo a seguir, e esse exemplo é o próprio Deus. Tá? Séculos mais tarde, aconteceu um caso. Antes de chegar no Sinai, na lei dada nas pedras, em Êxodo capítulo 16, onde o povo de Israel estava saindo do Egito e eles tinham que colher o maná. Isso está em Êxodo 16. E lá, o maná era um alimento que caía para o povo de Deus, o povo de Israel, todos os dias no deserto. Não tinha o que comer, não tinha o que plantar, não tinha onde comprar, não tinha nada. E o maná era um alimento que caía do céu e o povo colhia esse alimento toda manhã. Só um dia que ele não caía, e era exatamente no sábado. Olha só a ordem que Deus disse, ó. Eu vou ler aqui para vocês aqui a ordem. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Verso 16. Essa é a ordem do Senhor. Colhei dele cada um conforme que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para o que se achar na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos. Medido o homem, porém, não sobrava o que colhera muito, nem faltara o que colhera pouco. Cada um colheu tanto que podia comer. Disse Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e antes alguns deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme que podia comer. Vindo o calor, derretia. Ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 homens para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Ele lhes disse: isso é o que o Senhor disse. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres assar no fogo, assai. O que quiseres colher em água, cozeio. Tudo que sobrar, ponte de lado para amanhã. Guardaram até amanhã, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum.
Então o que está acontecendo aqui? Ó, então disse Moisés, comei hoje, porque hoje é o sábado do Senhor, hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Ao 7º dia saíram alguns do povo a colher, mas não o acharam. O que nós estamos vendo aqui? A padaria do céu só funciona 6 dias, no 7º dia ela não funciona. No 6º dia, que era o dia da preparação, a ordem era, vocês colham em dobro, porque vocês vão comer amanhã o que vocês colherem hoje na sexta-feira, porque amanhã não tem. Essa era a ordem que Deus deu. Então a padaria do céu, que fazia o maná, os anjos trabalhavam de domingo até sexta-feira, e quando chegava no sábado, eles estavam descansando. No sábado não tinha maná lá no deserto. E a ordem de Deus que Deus deu foi o seguinte, olha, vocês vão colher, comer, mas não vão guardar para o dia seguinte. Porque se vocês guardar para o dia seguinte vai dar problema. Então eles insistiram em desobedecer a Deus. Guardaram para o dia seguinte. O que acontecia? Dava bicho. Mas quando chegava na sexta-feira, Deus falava, hoje vocês vão colher o dobro do que vocês colhem todos os dias, porque vocês vão guardar para amanhã. Amanhã não tem. E aí eles guardaram e no dia seguinte não deu bicho, porque Deus tinha ordenado. E no dia seguinte alguns saíram para colher o maná, não tinha maná. Mas Deus tinha falado, hoje é sábado e hoje nós não vamos maná. Hoje a padaria não funciona. A padaria hoje não funciona, não tem maná. O maná você tinha que incluir ontem. Hoje não tem maná, porque hoje é o dia de descanso. É? Então aqui é para nos um exemplo, antes do Sinai, da guarda do sábado. Isso foi antes do Sinai. Tá? No Sinai, lá em Êxodo 20, Deus dá os mandamentos, os 10 mandamentos, né? Bastante conhecidos. Não vou entrar nesse detalhe dos 10 mandamentos. E entre os 10 mandamentos tinha o sábado. Mas eu queria pegar um texto de Êxodo capítulo 20, verso 8, onde Deus fala de uma forma muito interessante quando ele dá essa ordem para Moisés. Ele fala assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você já viu lembrar de uma coisa que você não sabia? Não existe isso. Você só lembra de uma coisa que você já sabia. Então tem pessoas que falam assim, ó, o sábado foi dado lá no Sinai. Mentira. O texto aqui fala o quê? Lembra-te do dia de sábado. Para você lembrar, era uma coisa que já existia. E eu vi que eu mostrei para vocês um texto de Êxodo 16, onde fala do sábado. Então, ou seja, o sábado foi dado antes do Sinai e não depois dele, e não no Sinai. Foi dado antes. Tá? Foi dado antes. E a gente sabe que não foi também em Êxodo, mas lá na criação, onde Deus descansa, trabalha durante 6 dias e descansa no 7º dia. Então, ou seja, lembra-te do dia de sábado, está falando de uma coisa que já tinha sido dada antes. E para concluir o que eu estou falando aqui, quando foi que o sábado foi dado, olha lá, verso 11. Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Tá vendo? Então aqui o mandamento relembrando lá no Éden, quando foi que foi dado o sábado. A minha pergunta é a seguinte, lá no Éden tinha judeu? Tinha adventista lá? Não. Lá só tinha Adão e Eva. E todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Seja adventista, seja chinês, né? Seja muçulmano, seja budista, seja shintoísta, seja católico, seja evangélico. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. E só tinha Adão e Eva lá no Éden. O sábado foi dado para eles. É isso que o mandamento está dizendo. Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, voltando lá no Éden. Então não tem esse negócio de falar o sábado é só para um grupo. Não, o sábado é para todo mundo. O sábado é para todas as criaturas criadas por Deus. Tá? Aqui eu contextualizei a questão do sábado. Mas eu quero falar do sábado no Novo Testamento. Porque tem gente que acha que o Novo Testamento abole o Antigo. Eu não sei com que base que falam isso, né? Ah, o sábado foi abolido porque o Novo Testamento já não está mais vigente. O problema é que, eu costumo falar com um colega meu, isso é o chamado estudo raso. Sabe o que é o estudo raso? O estudo raso é quando você usa um textinho para apoiar uma coisa que você acredita, enquanto outros textos derrubam o que você falou. Tá? Vou te dar o seu exemplo. O Antigo Testamento foi abolido. Eu vejo vários ensinadores falar isso aí, vários pastores falar isso aí, que o Antigo Testamento foi abolido. Mas esses mesmos pastores cobram o dízimo em suas congregações. Aí a pergunta, onde está o mandamento do dízimo no Novo Testamento? Não existe. Não existe mandamento do dízimo no Novo Testamento. O mandamento do dízimo está no Velho, que eles dizem que foi abolido. É o que eu falo, estudo raso. Se o Antigo Testamento foi abolido, então tem que ter abolido tudo lá. Por que só aboliu o sábado? E o resto vale? Não tem condição, né? Deus não é assim.
Deus não é um Deus que faz um tipo de matemática desse tipo. Entendeu? A matemática de Deus é o seguinte: 10 menos 1 é 0. Está lá em Tiago, capítulo 2, verso 10. 10 menos 1 é 0. Não é a matemática do homem, não. A matemática do homem é 10 menos 1 é 9. Não, a matemática de Deus, 10 menos 1 é 0. Não tem esse negócio, não. Ou Deus manda guardar tudo, ele abençoa tudo, ou ele amaldiçoa tudo. Não existe essa história de falar assim, o Antigo Testamento foi abolido. Não. O Salmo ainda vale, o dízimo ainda vale, só o sábado que não. Isso é um absurdo. É um absurdo. Ontem eu estava lendo um comentário sobre Mateus capítulo 5, verso 17. Mateus capítulo 5, verso 17. Eu vou até aqui, vou abrir aqui a minha tradução aqui, Mateus capítulo 5, verso 17. E eu vou ler para vocês o que o comentário diz, tá? Mateus 5, 17. 17 a 20, pode ser o 5, 17 a 20. Mateus 5, 17 a 20. Pode abrir sua Bíblia aí, você vai ver isso aí, que é a palavra do próprio Jesus. Na minha Bíblia, tá em letra vermelha. Deixa eu achar aqui o texto. Aqui, letra vermelha, não sei se dá para vocês verem, né? Tá ao contrário aí, eu acho que o texto vai mostrar ao contrário, mas vocês vão ver que é letra vermelha. Na minha Bíblia, quando é letra vermelha, significa que é palavras do próprio Jesus. O que ele falou? Mateus 5, 17 em diante. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruí-los, eu vim para cumpri-los. Em verdade, eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei até que tudo seja cumprido. Qualquer que, pois, que desobedecer desses mandamentos, por menor que seja, qualquer que desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Palavra de Jesus está escrita em vermelho na minha Bíblia, e algumas Bíblias aí mostram essa palavra em vermelho. Jesus falando isso aqui. O que Jesus falou aqui? Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, eu vim para cumprir. Isso é o que diz o verso 17. Aí ontem, eu estava lendo um comentário sobre esse texto, e olha só o que o comentário fala. Incrível! A Bíblia afirma uma coisa e o comentário fala outra, e as pessoas acreditam nessas coisas que são ditas. Olha só. Jesus veio cumprir a lei e tomou-se o fim dela. Logo a lei já passou. Vê se tem cabimento um negócio desse. Jesus falou claramente, não vim para destruir. Eu vim para cumprir. E depois ele fala, até que o céu e a terra passem, nada passará da lei, nada será derrubado, nada será destruído. Mas aqui esse autor desse comentário fala assim que Jesus aqui fala que a lei foi finalizada. O que eu prefiro acreditar? No texto claro da Bíblia ou acreditar no texto desse comentarista? Olha o que Jesus falou. Não vim para destruir a lei. E o comentarista fala, Jesus veio para destruir a lei. Não vim para revogar a lei. O comentarista fala, ele veio para revogar a lei. O comentarista fala, a lei acabou em Jesus. E Jesus fala assim, até que o céu e a terra passem, a lei não vai acabar. Em quem que eu prefiro acreditar? Então isso aqui é o problema de se pegar um textinho ali e tentar traduzir ele conforme a sua cabeça, sendo que o texto está claro ali. Certo? Mas quando você argumenta com essas mesmas pessoas sobre o sábado, sobre a questão da lei, fala assim, tudo bem, se a lei foi abolida, como falou aqui, a lei já passou. Então muito bem, se a lei já passou, a lei era composta de quantos mandamentos? Um só? Não, eram 10. 10 mandamentos. 10 mandamentos. Então você vai e pergunta para a pessoa. Você faz uma pergunta reversa. Porque existe uma coisa chamada lógica. Quem mexe com matemática, quem gosta de matemática, sabe o que é lógica. Matemática, física, química. Lógica. O que é lógica? Raciocínio lógico. O que é raciocínio lógico? Qual é o raciocínio lógico da questão? Se Jesus falou que a lei acabou, conforme disse esse comentarista, a lei passou, a lei não existe mais, a lei era composta de 10 mandamentos, não é? Então muito bem. Pergunta. Se a lei não tem mais vigor, eu posso desonrar meu pai e minha mãe? Eu posso matar? Eu posso roubar? Eu posso adulterar? Posso mentir? Posso cobiçar? A lei passou. A lei não passou? Jesus não acabou com a lei? Jesus não foi o último a cumprir a lei? Que hoje nós estamos liberados para não cumprir a lei? Então, eu posso fazer essas coisas?
Essas mesmas pessoas que dizem que a lei foi abolida vão falar que não pode. E aí? Faz algum sentido? Qual é a lógica? Antes falava que a lei passou, que nós não somos mais obrigados a guardar a lei. Aí hoje fala, e quando você argumenta e fala com eles, olha, então eu posso desobedecer isso, aquilo outro? Não pode. Por que não pode? Ah, porque só o sábado. Ah, aí nós temos um problema. O problema então é o sábado. O problema não é a lei, o problema é o sábado. E aí tem um problema. A Bíblia não fala nada que o sábado deixou de ser guardado. Lembra do 10 menos 1, 0? Lembra do 10 menos 1, 0? Isso é o que Deus diz lá, que Tiago diz lá em 2:10. Eu vou ler de novo, eu vou ler esse texto. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago é um livro que está quase no final da Bíblia, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 2, eu vou ler contexto. Eu gosto de ler as coisas no contexto. Eu não gosto de ler um texto só, eu gosto de ler o contexto. Então vamos ler o contexto para vocês entenderem. Tiago 2, versos 8 até o 12. Tiago 2, verso 8 a 12. Todavia, se cumprirdes a lei do reino encontrada na Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, porém, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, torna-te transgressor da lei. Falar de tal maneira e tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Verso 13. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha só, verso 10. Todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. É o que eu falei. 10 menos 1 é 0 para Deus. 10 menos 1 não é 9, é 10 menos 1 é 0. Para Deus é assim. E ainda Tiago usa um mandamento que está nos 10 mandamentos. Olha lá, ele usou 2, ele falou, não adulterarás. Aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não adultera, mas mais mata, você está transgressor da lei. Ele usou 2 mandamentos dos 10 que o tal comentarista disse que foi abolido. E aí? Então nós vamos fazer uma substituição aqui clara. Uma substituição que é possível. Substituição que é possível. Olha só. Pois aquele que disse não adulterarás também disse guardarás o sábado. Se você não adultera, mas não guarda o sábado, você é transgressor da lei. Estou errado? É a mesma lei. São 10 mandamentos, não são 9. E o sábado é um deles. Está em Tiago. Tá? Ah, não tem sábado aí não. Não tem não. Mas tem não adulterarás e não matarás, que são parte do mesmo mandamento onde está o sábado. E aí, não adianta você guardar 9 e achar que está bem. Porque a Bíblia diz o quê? 10 menos 1 é 0. São 10, não são 9. E aí? Ah, mas, Sr. Roberto, mas o sábado agora é o domingo. Ok. Em que lugar da Bíblia está escrito que o sábado foi substituído pelo domingo? Você sabia que em lugar nenhum da Bíblia existe a palavra domingo? Nenhum. Nenhum texto. Nenhum. As pessoas que estudam sobre essa questão do guarda do domingo, o sonho é achar um texto na Bíblia que fala guardarás o dia de domingo. Não existe nenhum texto na Bíblia que fala que o domingo é dia de guardar ou dia de descanso. Já o sábado, só no Novo Testamento são mais de 50 textos que falam sobre o sábado. E muitos deles falando claramente daquelas pessoas envolvidas guardando o sábado. Um deles eu já li para você. Lucas 23:56. As mulheres que foram lá ungir o corpo de Jesus, no sábado estavam descansando. E isso após a morte de Jesus, que alguns estudiosos dizem que veio para abolir a lei. Né? Lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, que a gente começou a ler, Mateus capítulo 5, Jesus depois começa a falar de alguns mandamentos. E os 2 primeiros mandamentos que ele fala são justamente os mandamentos do antigo, lá dos 10 mandamentos. Ele fala do homicídio e fala do adultério. E em vez dele cancelar eles como os fariseus ali queriam, aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus queriam que Jesus abolisse os mandamentos, como hoje muitos religiosos querem, Jesus fez o contrário. Ele aumentou o peso e a carga em cima do mandamento. Olha só, verso 21. Ouvistes o que foi dito. Mateus 5, verso 21.
Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matarás está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer que disser seu irmão tolo será levado ao tribunal, mas quem disser louco estará sujeito ao fogo do inferno. Olha só o que Jesus faz. Enquanto o mandamento falava assim, não matarás, Jesus aumentou e falou assim, não precisa se matar não, meu filho, não precisa ir às vias de fato. Só você pensar, você já está matando o irmão, você já está em transgressão e está em pecado. E você pode ser condenado por causa disso. E aí? Então Jesus, em vez de cancelar, aumentou mais o mandamento. E agora? Botou mais peso em cima dele? E agora? Então, ao contrário do que andam dizendo aí, Jesus não veio para abolir a lei. Tá? Ele veio para cumpri-la e fazer com que outros a cumpram. Porque quando você tem Jesus no seu coração, você vai seguir Jesus exatamente no mesmo lugar que ele seguiu. As mesmas pegadas que ele fez, você também vai seguir. E aqui Jesus fala, verso 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. Olha aí, não precisa ir às vias de fato não, irmão. Não precisa ir lá deitar com a mulher lá do outro, não. Só você pensar nela, você já está em adultério. Jesus aumentou a lei. Em vez dele acabar com a lei, ele aumentou a lei. E aí me vem alguns comentários dizendo que Jesus veio abolir a lei. Por favor, tem cabimento isso. Questões de Jesus quanto ao sábado. Existem vários textos no Novo Testamento de Jesus em disputa do sábado com os fariseus. Tá? Antes eu queria falar com vocês o seguinte. Todas as disputas de Jesus com os fariseus em relação ao sábado não era se devia ou não guardar o sábado. A disputa era a seguinte. Eu guardo o sábado assim. Você guarda o sábado assim. A disputa não era se deveria, mas como deveria guardar o sábado. Os fariseus achavam que devia guardar o sábado de um jeito. Jesus achava que devia guardar o sábado de outro jeito. Mas a guarda do sábado continua, tanto para um quanto para outro. Tá? Olha só. Mateus capítulo 12. Eu vou ler o texto todo, tá? Mas existem vários textos aqui. Até mesmo no capítulo 12 existem dois textos sobre o sábado. Dois. Eu vou ler os dois, tá? Mas apenas como exemplo para vocês verem. Olha só. 12, verso 1 até o 8. Naquele tempo passou Jesus pelos campos de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isso, disseram, olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse, não leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhes era permitido comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não leste na lei que no sábado o sacerdote do templo viola o dia e fiam sem culpa? Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Se, porém, vós soubesses o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenaria os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha só, fiz alguns comentários aqui para falar sobre isso aqui. Primeiro, Jesus estava passando pelos campos de cereal em dia de sábado, seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comer. Olha só, primeiro, Jesus estava trazendo o sábado aqui? Não. Não existe nenhum texto no Antigo Testamento falando que a pessoa passar por um campo e pegar as espigas e comer era a transição do sábado. O que estava escrito no Antigo Testamento é que o trabalho ordinário em dia de sábado não podia ser feito. O que é o trabalho ordinário? Se Jesus estivesse com uma canga, colhendo o trigo, botando na sacola e levando, aí sim ele estaria transindo no sábado. Mas no Antigo Testamento dizia o seguinte, que você poderia saciar sua fome, você podia entrar dentro de um campo e comer o que estava lá. Então você podia entrar num campo que tivesse laranjas, e lá você pegar uma laranja do pé, descascar a laranja, chupar ali, não é transição. Não era nem roubo, e nem se fosse feito de sábado, era a transição do sábado. Não há nenhum texto dizendo que era. Tá? Mas existe o texto falando que você pode andar pelos campos. Deixa eu até achar aqui o texto, o comentário aqui, quer ver? Ó? Eu vou achar o comentário onde está escrito esse texto, porque eu gosto de falar as coisas, mas a gente gosta sempre de mostrar, né, na Bíblia. Eu prefiro assim, tá? Nós vamos ter aqui, ó, onde é que está escrito esse texto que eu estou falando aqui, tá? Espera um pouquinho. Aqui, ó. Deixa eu achar o texto. Aqui, ó. Deuteronômio capítulo 23, verso 25, onde diz o seguinte, quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Então, ou seja, você podia entrar no lote de qualquer pessoa e comer o que tinha lá, mas tinha que comer lá. Matar sua fome.
Mas você não podia levar foice, ou seja, você não podia colher para vender, para levar, não. Você podia comer o que estava lá. Esse era o mandamento. E Jesus estava fazendo isso aqui. Tá? Lá não diz que você tinha um dia específico que você podia fazer isso. Lá também não diz que no sábado você não podia fazer isso. Lá não fala isso. Tá? E Jesus estava fazendo isso no dia de sábado, porque ele estava com fome. A Bíblia diz que ele estava com fome. Olha lá, seus discípulos estavam com fome. Certo? Tudo bem. Fome vem todo dia, né, gente? Não é possível que no sábado você não pode comer. Não existe isso. Lá no Antigo Testamento, nós já lemos isso, o maná era mandado em dobro na sexta-feira, para que no sábado o povo de Israel pudesse comer. Então, ou seja, fome a gente tem no sábado também. Tá? Vamos lá. Quando os fariseus viram isso, disseram, olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido no sábado. Por que não é permitido no sábado? Isso não está na Bíblia. Isso não está no mandamento. Isso estava na lei dos fariseus. Os fariseus criaram mais de 500 leis sobre o sábado. 500 leis. Vou te dar você uma só. A lei do sábado, lá em Êxodo capítulo 20, fala assim, a gente não deve trabalhar. Ok? Muito bem. Você arar a terra é um trabalho, não é? É um trabalho. Muito bem. Arar a terra. Os fariseus aumentaram essa lei na seguinte proporção. Pra você entender o que eles fizeram. Se você cuspisse na terra e passasse o pé em cima, você já estava transgredindo o sábado. Se você fizesse sentido de sábado, você estava transgredindo o sábado. Sabe por quê? Porque você passava o pé em cima e abria suco na terra, logo você já estava o quê? Arando a terra, plantando e você já estava transgredindo o sábado. Isso não está na lei de Deus. Isso não está na Bíblia. Estava na cabeça dos fariseus. Era uma lei que eles criaram. Por isso Jesus falou assim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esse era um preceito de homem. E aqui nós vemos mais um preceito de homem. Eles inventaram que não podia entrar na seara e comer espigas do jeito que Jesus estava fazendo, porque isso é a transição do sábado. Mas na Bíblia não tem isso escrito. Na lei não estava isso escrito. Pode ler lá, Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Leia lá, não tem. E eles criaram essa lei. Tá? Continuando. Jesus vai responder para ele assim, não leste que fez Davi quando teve fome? Eles que estavam? Como entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição? O que aconteceu nesse caso aqui? Este caso, ele está relatado, deixa eu achar aqui o texto. Aqui, ó, eu vou achar o texto aqui para você. Esse caso, ele está relatado de... Deixa eu achar o texto aqui, cadê? Espera aí. Aqui, ó. Vou achar o texto aqui para você. Aqui, ó. Está relatado em 1 Samuel, capítulo 21, verso 3 a 6. O que acontece? Davi estava com fome. Davi estava em guerra contra Saul. Ele estava com fome, eles seus homens. E eles não tinham o que comer. E aí eles foram no templo, né? E o sacerdote pediu pão para o sacerdote. O sacerdote falou, eu não tenho pão. O meu pão é só o sol consagrado. Então o que Davi falou? Me dá desse pão. Aí o sacerdote perguntou, olha, vocês estão limpos? Vocês estão cerimonialmente limpos e tal? Estamos, nós não tocamos em mulher, né? Naquela época, né? A questão de cerimonialmente limpa era a questão de sexo, essas coisas. Então eles já estavam, como diz, abstinentes, né? E aí o sacerdote deu para eles o pão sagrado, porque não tinha outro pão ali. Era o pão sagrado que só o sacerdote podia comer, mas eles comeram o pão. A pergunta é a seguinte, Davi morreu por causa disso? Foi acusado de pecado por causa disso? Não. Por quê? Porque ele estava com fome. É por isso que Jesus falou assim, misericórdia quero e não sacrifício. Davi era um homem que estava a serviço de Deus. Então, não significa que Davi toda vez ia comer o pão sagrado. Mas naquele momento, naquela hora, ele estava com fome e não tinha outro pão para comer. Então ele comeu o pão sagrado e isso não foi errado diante de Deus. Entendeu? Por quê? Porque não é uma coisa que acontecia sempre. Eu vou levar um outro exemplo aqui que acontece bastante no Novo Testamento. Eu tenho carro, sou sabatista, sou uma pessoa que guarda o sábado, e o meu vizinho ou a minha vizinha passa mal e precisa ir ao hospital. Não tem como esperar a ambulância chegar. Eu posso pegar o meu carro, colocar minha vizinha, o meu vizinho no carro e levar ao hospital? Posso. Porque a Bíblia disse que, Jesus disse que o sábado é o dia de fazer o bem, é o dia de curar as pessoas. Repara que Jesus curava no sábado. A cura não era a transição do mandamento. Não era. A cura não era uma transição do mandamento. Não existe isso na Bíblia. E Jesus ainda cita em outros casos o seguinte, se cair um animal seu dentro do buraco no sábado, você não vai lá tirar ele? Sim, eles iam tirar. Eles iam tirar. Os mesmos que acusavam Jesus de transgredir o sábado por curar no sábado,
tiravam o animal de dentro do buraco. Por quê? Porque eles sabiam que isso não é a transição da lei. Certo? Então, ou seja, fazer o bem dia de sábado não é errado. Continuando o texto lá. Não leste na lei que no sábado os sacerdotes do templo violam o dia e ficam sem culpa? Por que Jesus falou assim, violam a lei? Aqui Jesus não quis dizer que os sacerdotes violam a lei de fato. Ele falou como se fosse, como o fariseu podia pensar. Porque o fariseu, desde o início, estava falando que Jesus estava violando o sábado por estar colhendo espigas e comendo. Então Jesus falou assim, peraí, assim como eu estou violando, os sacerdotes também estão violando o sábado lá no templo. E eles ficam sem culpa, e aí? Então, na verdade, os sacerdotes não violavam o sábado. O que os sacerdotes faziam no sábado era o serviço de Deus que não para em dia nenhum. O serviço de Deus, ele não para. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não para. O serviço a Deus não para. Deus não para. Então, quando Jesus falou, se os sacerdotes violam, ele fez tipo uma... como se ele estivesse no lugar dos fariseus, porque os fariseus estavam acusando ele de violar o sábado por colher espigas no campo. Então ele falou assim, muito bem, eu estou violando, os sacerdotes também estão violando. E aí? E aí Jesus fala, misericórdia quero, não sacrifício. E aí ele fala, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Por que Jesus falou, ele é Senhor do sábado? Porque ele é o Criador do sábado. Nos tempos antigos da escravidão, Senhor de escravos, dono dos escravos. Jesus é o dono do sábado. Ah, não, de onde você tirou isso, Jesus é o dono do sábado? Eu vou mostrar a você de onde que eu tirei que Jesus é o dono do sábado. João capítulo 1. João capítulo 1. Em João capítulo 1, verso 1 em diante, olha o que está escrito. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem fez o sábado? Jesus. Ele é o Senhor do sábado. Eu sou o dono do sábado. Eu criei o sábado. Vocês estão querendo me ensinar como guarda o sábado? Foi isso que Jesus quis dizer para os fariseus. Olha o verso 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o próprio Jesus fez o sábado. Sabe lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, onde está no plural assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Deus falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Nós vemos ali que o Pai estava junto com o Filho fazendo tudo, criando tudo. Jesus estava lá no início. Jesus estava no início de tudo. Jesus fez o sábado. Por isso que ele fala, eu sou o Senhor do sábado. Então, Jesus não aboliu o sábado. Jesus mostrou como o sábado deveria ser guardado. Certo? É isso que Jesus ensinou. E nós vemos aqui também, o próximo texto, eu não vou comentar esse texto, tá? Que eu até fiz já o comentário. A partir dali, ele trouxe a sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. Eles, para o acusar, interrogaram, é permitido curar no sábado? Eles responderam, qual de vós será o homem que tendo uma ovelha e no sábado ela cair numa cova, não vai pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é permitido fazer o quê? Bem aos sábados. Então disse aquele homem, estenda a tua mão. Ele a estendeu e ficou a mão sã como a outra. Os fariseus saíram e conspiraram contra ele para o matarem. Olha só. Aqui Jesus mostrando que o sábado é dia de fazer o bem, dia de fazer a cura. E você sabe que o sábado é um dia de cura. Você se estressa a semana inteira no trabalho, na escola, e você tem um dia de descanso que você toma um alento. É um dia de cura. E muita gente acha que esse dia de cura é o domingo. Né? É o dia de descansar e tal. O ser humano precisa de um dia de descanso. Mas a Bíblia não fala que é qualquer dia. A Bíblia fala que é o sábado. Tá? Existem mais de 50 passagens a respeito do sábado no Novo Testamento. Não existe nenhuma passagem que fala do domingo. Essa palavra. Não existe essa palavra domingo na Bíblia. Tá? Não existe. Não existe. Quem falou que o sábado foi substituído pelo domingo, sabe quem foi? Pessoas comentaristas fora da Bíblia. Muitos anos depois que a Bíblia acabou de ser escrita. Que foram falar isso aí. Bíblia nada diz sobre isso. Tá? Aqui eu citei apenas 2 casos.
Agora vamos mostrar alguns casos aqui onde Jesus aparece, onde os discípulos aparecem guardando o sábado, tá? Eu falei com vocês que são várias passagens. Claro que eu não vou ler todas, mas eu vou ler algumas, tá bom? Atos, no capítulo 13. Atos, capítulo 13. Aqui já os discípulos, já no Novo Testamento, já fazendo a pregação, trabalharam já para expandir o Evangelho de Deus. Em Atos, capítulo 13, no verso 14, discurso de Paulo em Antioquia, a partir de 13 e 14. Olha só. Partindo de Pafos, Paulo e os que com ele estavam chegaram a Perge, na Panfilha. Mas João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. Então, o dia que ele ia à igreja, sábado. Não existe outro texto que fala o contrário. Tá? Então, sábado, dia que ele ia à igreja. Mesmo capítulo, no verso 44. Verso 42. Verso 42. Inclusive na mesma sinagoga, tá? Aqui já no final, né? Versos 42 até o 44. Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo pediu para que no sábado seguinte lhes dissessem as mesmas coisas. E ao sair da sinagoga, muitos judeus e convertidos judaíns seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando os encorajaram a permanecer na graça de Deus. No sábado seguinte reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, sábado seguinte, estava todo mundo lá para ouvir a palavra de Deus no sábado. Não era no domingo, era no sábado. Eu já vi gente falando que não existe um texto na Bíblia que fala que os discípulos estavam guardando o sábado. Não existe texto que fala que os discípulos estavam guardando o domingo. Tá? Próximo texto. Aqui nós vemos que Paulo estava numa igreja. Mas e onde não tinha igreja? O que Paulo fazia no sábado? Atos capítulo 16. Vamos abrir aí, ó. Verso 16. A partir do verso 11 até o 13. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. Dali para Filipos, a cidade mais importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Isso é na Grécia. Não era na Judéia, não era em Israel, era fora. Permanecemos alguns dias na cidade. No dia de sábado, saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentamos e falamos às mulheres que ali se reuniam. Não tinha igreja lá na cidade. O que Paulo fazia? Ia para a beira do rio para orar. Dia de oração, dia de comunhão com Deus, dia do Senhor. Sábado. Paulo fez isso aqui. Paulo, tá? Muito tempo depois da morte de Jesus. Os discípulos aqui guardando o quê? O sábado. Mais um texto. Atos 17. Vamos lá, Atos 17. 17, verso 1 e 2. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, explicando e comprovando que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então Jesus fazia o quê? O que Paulo fazia no sábado? Segundo o seu costume, ia na sinagoga para pregar. Sábado. No sábado. Essa palavra costume é interessante. Eu já achei essa palavra costume em um outro texto que bate no sábado, tá? Lucas, no capítulo 4, verso 16. Vocês podem abrir Lucas 4, verso 16. Eu vou ler aqui o texto antes, tá? 14 a 16. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e por todos era elogiado. Chegou a Nazaré, onde foi criado, entrou no dia de sábado na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Então, Jesus ia à igreja que dia? Sábado. E no mesmo capítulo, no verso 31, repete de novo, quase a mesma coisa. Verso 31. Desceu a Cafarnaum, ele foi em Nazaré, né? Agora é Cafarnaum. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Como é que você pode hoje acreditar
que Jesus não guardava o sábado ou que os discípulos não guardavam o sábado? Achamos aqui vários textos falando sobre isso. Eu já vi comentaristas falar que não existe um texto que mostra o sábado sendo guardado no Novo Testamento. Ou essa pessoa não estuda a Bíblia, ou essa pessoa ela é hipócrita. Eu não tenho outra palavra para calcular essa pessoa. Ou é uma coisa ou é outra. O sábado está bem claro aqui nos textos que a gente leu. Vou ler mais um. Atos, capítulo 18. Esse texto é interessante, porque esse texto mostra uma outra questão. Nós até agora descobrimos o seguinte, que o sábado os discípulos de Jesus pregavam. Mas será que eles também descansavam? Olha só. Atos 18, versos de 1 a 4. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Encontrando um judeu por nome de Áquila, natural do Ponto, que havia pouco vindo da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi vê-los. Por serem eles da mesma profissão, fabricantes de tendas, Paulo ficou morando e trabalhando com eles. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então, ou seja, Paulo que trabalhava fazendo tendas. Alô, Paulo não vivia de dízimo não, viu, amiguinho? Paulo trabalhava fazendo tendas, ok? Paulo, um dos maiores apóstolos, o maior apóstolo que existia, trabalhava fazendo tendas. E aqui ele trabalhava fazendo tenda. Mas no sábado, onde que ele estava? Na igreja. Então, ou seja, Paulo descansava também aqui aos sábados. Temos vários textos aqui falando do sábado. Todos estão no Novo Testamento. Nós vemos que não houve alteração na guarda do sábado, do Antigo para o Novo Testamento. Jesus falou que não veio abolir nenhuma lei. Inclusive aumentou a lei mais ainda. E aí? Qual é a desculpa que há hoje para ser dada para falar que não guarda os mandamentos de Deus? Ah, não é só o sábado. Onde está escrito na Bíblia que o sábado foi subido pelo domingo? Você sabia que só existem 8 passagens que mencionam primeiro dia da semana na Bíblia inteira? Primeiro dia da semana? Porque não existe a palavra domingo na Bíblia. Existe a palavra primeiro dia da semana. Nenhuma delas manda guardá-lo. E aí? Nenhum deles. Nenhuma dessas passagens. Nós vamos ler algumas, olha só. Acho que eu vou ler todas, tá? São 8 passagens apenas, né? 8 passagens apenas. Vamos ler todas. Que aí você vai ter aqui comigo, você vai saber se essas passagens mandam guardar o domingo ou não. São só 8, não tem mais passagem que fala sobre o domingo. Não, na verdade, não tem nenhuma que fala sobre o domingo. A palavra domingo, aplicada ao primeiro dia da semana, é uma palavra errônea. Domingo vem do latim dies dominica, que significa dia do Senhor. Mas, na verdade, o dies dominica verdadeiro é o 7º, não o primeiro. O dies dominica é sábado, não o primeiro dia da semana. Tá? Dias dominica significa dia do Senhor. E, na verdade, é relativo ao sábado, não ao primeiro dia da semana. Mas nós vamos ler aqui os textos que falam do primeiro dia da semana, tá? E vocês vão acompanhar comigo se algum deles fala que é para guardá-lo, tá? O primeiro texto está em Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28, verso 1. Depois do sábado, ao nascer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Tá falando que é para guardar? Só falou que elas foram no sábado, foram no domingo de manhã visitar o sepulcro. Tá falando que é para guardar? Como fala o sábado? Tá falando? As mesmas que lá em Lucas 23, 56, o primeiro texto que eu li, no sábado repousaram conforme o mandamento, aqui no domingo agora elas estão indo lá agora visitar o sepulcro. Pergunta, fala que é para guardar o domingo? Fala que o domingo é dia do Senhor? Próximo texto. Marcos, capítulo 16. Os primeiros todos vão falar sobre isso, tá, gente? Mesma coisa. Marcos, capítulo 16. Passado o sábado, Marcos, capítulo 16, verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. O texto está falando que é para guardar o primeiro dia da semana? O domingo? Não vi. Não vi. Próximo texto, mesmo Marcos. Marcos, capítulo 16, verso 9. Tendo Jesus ressurgido na manhã cedo do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam. Quando ouviu que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Aqui está falando que Jesus mandou guardar o domingo? Está falando que o domingo é dia do Senhor, que o primeiro dia é dia do Senhor?
Não. Próximo texto, Lucas. Próximo texto, Lucas, capítulo 24. Nós lemos o 23, 56, né? No sábado descansaram conforme o mandamento. Não foi isso que a gente leu? Verso 56, Lucas 23, 56. No sábado descansaram conforme o mandamento. O próximo texto é Lucas 24, verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Tá mandando guardar o domingo aqui? Tá mandando guardar o primeiro dia da semana? Não. Quantos textos nós já lemos? 4, né? Deixa eu ver se são 4. Nós já lemos 4 textos. Faltam 4. Já lemos a metade. Vamos a João. João, capítulo... se eu não me engano, 20. João, capítulo 20. Verso 1. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Tá mandando guardar o domingo aqui? Não vi, não. Continuando, o mesmo capítulo aqui, ó. Deixa eu achar aqui, que inclusive uso, mas aqui já não aparece a palavra primeiro dia da semana. Mas eu gostaria de ler esse texto, porque eles falam que aqui está falando que os discípulos estavam comemorando a ressurreição do Senhor. A João 20, verso 19. Chegada a tarde daquele dia, que dia? Primeiro dia da semana. Mas aqui não aparece primeiro dia da semana, tá? Não aparece. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, não aparece sim. Desculpe, aparece. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas no lugar que estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tá falando que é para guardar o domingo aqui? Vamos ler alguma coisa que está falando aqui, olha. Que eles falam, já vi alguns ensinadores falar isso, que os discípulos estavam comemorando a ressurreição de Jesus, portanto, fazendo do domingo o dia do Senhor. Mas o texto é muito claro ao dizer o seguinte, olha, chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Eles estavam lá porque eles estavam com medo, né? Comemorando a ressurreição de Jesus, porque eles nem acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Nós não lemos isso no texto anterior, se eu não estiver enganado, aqui, ó. Nós lemos, acho que foi em Lucas. Deixa eu ver se foi Lucas. Não, não foi em Lucas. Foi em Marcos. É por isso que é importante nós lermos os textos e fazer uma comparação de textos, tá? Em Marcos capítulo 16, nós lemos, tendo Jesus ressurgido no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo nela, anunciou àqueles que tinham estado com ele. Quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Então eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Como, pois, eles estariam no domingo comemorando a ressurreição de Jesus? Eles não acreditavam que ele tinha ressurgido. É o que o texto diz aqui. E lá em Marcos, capítulo 16, no verso 14, mais tarde Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa e lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que o tinham visto, nos que o tinham visto já ressuscitado. Então, ou seja, eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Então, como é que eles iam estar comemorando uma coisa que eles não acreditavam? De forma alguma. Então, lá em João, no capítulo que nós estávamos lendo aqui, verso 19, né? Capítulo 20, verso 19, os discípulos estavam trancados ali com medo dos judeus. Eles não estavam comemorando a ressurreição de Jesus. Aí, de novo, em que lugar que está falando aqui? Mesmo se eles estivessem fazendo isso, comemorando a ressurreição de Jesus, onde está escrito aqui que o domingo tornou agora o sábado? Nós já lemos aqui quantos textos? 5, né? 5 textos. Vou até contar. 1, 2, nós lemos aqui 2, 3 em Lucas. Acho que foi já 5 textos. 5 textos. Então tá faltando... Não, mentira. 5 não. 6 textos. Tá faltando 2. Já lemos 6 textos. 6 textos nós já lemos. Faltam 2. Esses 2 estão em Atos. Esses 2 estão em Atos. Tá? Não, mentira. Um tá em Atos e o outro tá em Coríntios. Nós vamos ver aqui o de Atos. Atos, no capítulo 20.
Atos capítulo 20, e no verso é o 7, tá? Mas antes eu vou ler o texto anterior. Lembra que eu falei que é bom a gente ler os textos sempre dentro do contexto? Então agora eu vou ler o texto dentro do contexto para vocês lerem, tá? Já estamos terminando a mensagem, tá, gente? É uma mensagem complicada, longa, mas é necessária. Atos, capítulo 20, verso 6 em diante. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos, em 5 dias fomos encontrá-los em Troade, onde permanecemos 7 dias. No primeiro dia da semana, reuniram-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que devia sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Olha, alguns acreditam que essa reunião aqui foi sábado à noite, e não domingo à noite como a gente conhece. Por quê? Por que não foi domingo à noite? A forma de contar o tempo dos judeus era diferente da forma que nós contamos. A gente conta um dia para o outro, meia-noite, né? O dia vira meia-noite. Mas para o judeu, o dia virava ao pôr do sol. É por isso que os adventistas guardam o sábado a partir do pôr do sol, de sexta, até o pôr do sol de sábado. E não pense que só os adventistas fazem isso, não. Os católicos, aqueles que são mais estudiosos, que estudam a doutrina católica, sabem que o domingo tem que ser guardado a partir da tarde de sábado até a tarde de domingo. Do pôr do sol de sábado até o pôr do sol de domingo. Isso está na carta Dies Domini. Foi uma carta escrita pelo Papa João Paulo II em 1998. Lá ele fala que o domingo tem que ser guardado do pôr do sol de sábado até o pôr do sol de domingo. Ele fala isso baseado em Levítico capítulo 23, verso 32. O mesmo texto só fala do sábado. Fala que o sábado tem que ser guardado do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Então, aqui os judeus guardavam também o sábado pôr do sol a pôr do sol. Então, esse texto aqui, ó, no primeiro dia da semana, é uma reunião de sábado à noite. E não parece que essa reunião começou no sábado à noite. Era uma reunião, na verdade, de sábado o dia inteiro. Paulo fez uma reunião, um culto enorme, porque ele não mais voltaria nessa cidade. Realmente ele não voltou mais. Depois dali ele foi preso, mandado para Jerusalém, onde ele foi decapitado. Tá? Paulo não voltou mais nessa cidade. Então era um culto de despedida. Era um culto que durou o sábado inteiro. E aí o texto vai e começa aqui. No primeiro dia da semana, reunimos os discípulos para partir o pão. Paulo, que já havia de sair no dia seguinte. Olha só, dia de descanso não se viaja. Como é que Paulo ia viajar no dia de sábado? Um dia de descanso, dia de domingo, se o domingo fosse um dia de descanso? Jamais ele viajaria em dia de descanso. E aqui ele viajou. O que significa que o domingo para ele era um dia comum. Entendeu? Então esse sábado aqui, esse primeiro dia da semana aqui, primeiro, não está falando nada que é para guardar. Está falando de um culto. Um partir o pão. Nem o culto está falando. Está falando partir o pão. Pode ser culto? Pode. Mas pode ser um jantar também, não pode? Pode. Mas mesmo se for culto, aqui não está falando que é para guardar. Existe culto na quarta-feira. Em várias igrejas existe culto na quinta-feira. Significa que quinta-feira e quarta-feira são dias santificados? Não. E na verdade, os discípulos partiam o pão de casa em casa todos os dias. Não só no sábado. Não só no domingo. Todos os dias. Vamos confirmar isso em Atos capítulo 2, verso 42, eu vou ler aqui para você. Atos 2, 42. Deixa eu achar se é isso mesmo, espera aí. 2:46. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. Ou seja, todos os dias. Então isso não prova que ali o domingo se tornou dia santo. Porque não tem um mandamento claramente? Não tem. E você sabe por que foi relatado esse caso aqui do primeiro dia da semana? Só por causa do milagre que Paulo efetuou do jovem Eutico, que dormiu na janela e caiu lá embaixo. Só por causa disso que é narrado esse texto. Também não está falando que é para guardar domingo. O último texto, nós vamos ler aqui, o último texto, está em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha em parte em casa o que puder ajuntar,
conforme a sua prosperidade, para que não se faça coletas quando eu chegar. Aqui está falando que é para guardar o domingo? As pessoas raciocinam o seguinte, aqui está falando o seguinte, não, é que no domingo é o dia de fazer coleta, né? Aí faz a coleta da oferta na igreja, e aqui está mostrando, Paulo está falando que o domingo era o dia do Senhor, porque estava todo mundo na igreja fazendo coleta. Só que o texto diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte em casa. E aí? É em casa, não é na igreja. Então não está falando de um culto aqui. E Paulo falou assim, faça a coleta para quando eu chegar. Que chegar quando? Chegar no próximo sábado, que é o dia do Senhor, o dia de culto, adoração na igreja, que eu vou lá receber a coleta e pegar a coleta que vocês estão fazendo durante toda a semana. Inclusive no primeiro dia da semana, porque no primeiro dia da semana você começa a fazer essa coleta. Esses são os 8 textos que falam do domingo, ou que falam do primeiro dia da semana. Você viu o mandamento falando que é para guardar algum deles? Viu algum mandamento falando que é para guardar o domingo aqui? Nenhum. E nós lemos vários mostrando que os discípulos continuavam guardando o sábado. Qual é a sua decisão? Qual será a nossa decisão? Vamos preferir obedecer o que está escrito na Bíblia? Ou vamos preferir obedecer o que os homens ensinam, as doutrinas humanas que apareceram por aí e que não são fundamentadas na Bíblia? Existe muita coisa sobre o sábado. Muita coisa. Existem textos controvertidos, textos que podem usar para falar que o sábado foi abolido. Mais para frente nós vamos falar sobre eles também. Tá? Tem muita bagagem, tem muita coisa que a gente pode aprender estudando texto total da Bíblia, e não apenas a cabeça das outras pessoas, texto fora de contexto. Mas eu creio que você hoje teve um vislumbre do que é o sábado. O sábado é um dia de descanso, de adoração a Deus. O sábado é um dia que você mantém comunhão com Deus. E o mais beneficiado pela guarda do sábado é você mesmo. Ah, eu posso guardar qualquer dia? Pode. Só que o problema é que a Bíblia não fala qualquer dia. A Bíblia fala sábado. A Bíblia fala sábado. Entendeu? A Bíblia fala sobre sábado. Existe uma profecia no Apocalipse que fala do sábado já no contexto de fim dos tempos. Tá? E eu vou ler esse texto. Vai ser o último texto que eu vou ler. Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso está em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Eu não vi sábado aí não, Roberto? Você não viu sábado aí não? Vou ler para você de novo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Sabe onde que tem esse texto aí? Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. E por isso ele abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui o contexto é o seguinte. O sábado tem a ver com o juízo final. O sábado tem a ver com a volta de Jesus. O sábado tem a ver com a fidelidade aos mandamentos de Deus. E no mesmo Apocalipse, capítulo 14, verso 12, está escrito assim, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Guarda os mandamentos, não é 9 não, é 10. Porque 10 menos 1 é 0. Guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso aqui vai além de igreja. Isso aqui vai além de religião, de denominação. Isso aqui é Bíblia. Existem várias denominações que guardam o sábado por aí. Mas não me interessa falar de nenhuma delas. Me interessa falar do que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia está falando que o sábado ainda continua sendo um dia para se guardar. A Bíblia continua dizendo que a lei de Deus não foi abolida. A lei de Deus não acabou lá na cruz. A Bíblia também nos fala que Jesus veio para enaltecer a lei. Se a lei de Deus pudesse ser abolida, não precisaria Jesus morrer na cruz do Calvário. Jesus morrer na cruz mostra que a lei ela é eterna. Era muito mais fácil Deus abolir a lei dele do que matar o filho. Porque a lei foi a responsável, né? Como diz, Jesus morreu para mostrar que a lei ela é eterna e não pode ser abolida. Lá em Mateus, no capítulo 26, conta que os fariseus estavam pagando testemunhas falsas para acusar Jesus. Se Jesus tivesse transgredido o sábado, que era uma lei nacional, que os fariseus viviam dizendo que ele estava transgredindo,
Se ele tivesse transgredido a lei, como esse pessoal fala, eles não precisariam pagar testemunha falsa para acusar Jesus. Jesus transgredia a lei na frente de todo mundo via. O que não faltou foi testemunha. Mas em vez disso, estavam pagando testemunhas falsas para dizer que Jesus transgrediu a lei. Estavam pagando testemunhas falsas. E se eram falsas, é porque Jesus não fez. Hoje é o dia de nós pensarmos como Jesus viveu aqui nessa terra. E que nós, como cristãos, devemos seguir o exemplo dele. Eu vos dei o exemplo, diz João capítulo 3, verso 15. Eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Paulo, que eu li vários textos aqui de Paulo guardando sábado, ele fala em 1 Coríntios 11, se eu não estiver enganado, 1 Coríntios 11, eu vou até abrir, porque esse aqui eu não tenho certeza, João 13, 15 eu tenho certeza do que eu falei, 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo guardava o sábado, Paulo nunca guardou domingo, o primeiro dia da semana. Sede meus imitadores. E Jesus falou, eu vos dei o exemplo. Jesus guardou cada sábado que esteve aqui nessa terra. Mesmo porque, se ele não tivesse guardado o sábado, ele estaria em pecado. Ele jamais poderia nos salvar se ele fosse pecador. Mas Jesus não transgrediu o sábado, o que mostra isso pela sua vida. Porque ele nunca cometeu pecado. Nunca foi encontrado dolo na boca dele. Então que Deus possa nos ajudar a compreender o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito do sábado. Isso vai além de religião. Vai além de dominação. Isso é bíblico. Isso está na Bíblia. Que Deus nos abençoe. Nas próximas mensagens, eu vou estar falando sobre outros textos controvertidos a respeito do sábado. Ah, o texto ali está falando que o sábado foi abolido. Ah, o texto ali está dizendo que não tem mais validade. Nós vamos falar. Teremos outras mensagens como essa e vamos falar sobre o sábado também. Bom, que Deus nos abençoe. Até a próxima mensagem.